Olá, queridos amigos, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem e aqui, desde já, evocando os nossos amigos espirituais para que derramem sobre todos vocês as energias melhores de amorosidade, de luz, de esperança, para que as suas casas e as suas vidas estejam sempre na presença do Criador e que o Criador seja a luz que ilumine, a luz que ilumina os caminhos de todos nós. Então vamos começar a nossa quarta-feira, mais uma quarta-feira de Evangelho aqui no nosso querido Centro Espírita Maria Imaculada. E nós vamos falar hoje sobre um texto que eu particularmente mais gosto em todo o Evangelho, do ponto de vista da sua profundidade. Existem outros textos belíssimos pelos quais eu sou também apaixonado, já falei isso aqui algumas vezes, mas esses textos que estão aqui nesse capítulo 11, especificamente, que é o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, esses são especiais, porque esses são de uma profundidade, de uma delicadeza, de uma gentileza e até mesmo de um grau de informação assim indescritíveis, né? A gente realmente fica muito impactado, eu particularmente fico muito impactado toda vez que eu vou entrar em contato com esses textos, eu fico assim, poxa, olha como a espiritualidade é maravilhosa, se comunicando assim com médiuns, através de médiuns e trazendo textos tão belos, tão profundos assim, de um conhecimento. E é o caso desse texto especificamente, e aqui é um texto que me ajuda bastante na grande maioria das minhas palestras. Eu cito inúmeras vezes esse texto, mais partes dele, né? Mas hoje nós vamos dar uma olhada nele com mais cuidado, com mais interesse, vamos dar uma olhada na sua completude e também nos textos complementares que estão aqui nesse capítulo, nessa parte que são os itens 8, 9 e 10, que são 3 textos respectivamente, um de Lázaro, um de Fênelon e outro de Samson. Esses textos que são os textos norteadores daquilo que Allan Kardec chama, quando classifica, de instrução dos espíritos. E especificamente aqui nós vamos falar da lei do amor. A lei do amor. E vamos começar pelo talvez o mais belo de todos eles, o mais completo de todos eles, que é o texto de Lázaro, o espírito Lázaro. E nesse texto nós vamos observar que o espírito Lázaro ele vai realmente nos apresentar uma série de conceitos profundos sobre a questão do amor e sobre a questão de Deus, sobre a questão do desenvolvimento, do progresso, da evolução. Olha, é muita coisa que tem nesse texto. Embora seja um texto curtinho, mas ele é um texto que vale a pena a gente mastigar ele com todo o cuidado do mundo para que a gente possa chegar realmente num entendimento maior sobre o que está aqui posto. E começa esse texto, no item 8, ele começa dizendo assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Ou seja, se tudo o que escreveram sobre Jesus, que Jesus teria feito, dito, etc., pudesse ser contido em uma única palavra, a palavra seria amor. Se nós formos lá no Velho Testamento, a gente vai ver que no Velho Testamento, uma das coisas importantes é o que você fazia. Não mate, não roube, não faça as coisas. Então, não fazer era um ato que estava caracterizado no Velho Testamento. Não fazer ou fazer, né? Melhor dizendo. Eram ações. No Novo Testamento, que a gente vai ver aí já as passagens que indicam a presença de Jesus na Terra, o que vai indicar realmente o grande motor de todo o conhecimento é o que você sente. São emoções. Então Jesus fala muito de amor. Jesus explica o amor na sua inteireza maior. Então, quando Jesus fala do Pai, por exemplo, porque o Pai do Velho Testamento era um Deus muito dos exércitos, era um Deus muito poderoso, que gostava de eliminar pessoas, de eliminar povos, de garantir que os seus fossem protegidos, etc.
O Deus que Jesus apresenta não é assim. Ele é um pai amoroso. A figura do pai é não somente do pai criador, mas do pai protetor, do pai que é provedor, do pai que ajuda, do pai, aquele pai carinhoso que bota no colo, sabe, que conta história, aquelas coisas, é esse daí. O pai amoroso é esse o pai que Jesus nos apresenta nas suas nas suas prédicas. Mas não somente essa questão da proteção amorosa de Deus, mas também a ação amorosa do homem em relação ao próprio homem, né? Então ele fala do amor ao próximo, ele fala do amor aos inimigos, ele fala do amor a si mesmo. Então é um amor que nasce num ser que não é necessariamente, nesse contexto, não é necessariamente a figura do ser divino, mas um ente encarnado. É um ser que ele faz o seu périplo sobre a Terra, vivendo sob as injunções de um corpo que está muito aquém de uma experiência divina. Mas que Jesus já estabelece que mesmo este ser encarnado, ele tem a capacidade de amar de uma forma tal que ele se assemelhe, assim, na sua essência divina, que ele se assemelhe à presença de Deus na Terra. Né? Então, o homem vai ser então um grande canal através do qual nós teremos a oportunidade de verificar não somente Deus, o Criador, que faz as coisas perfeitas, mas um Deus que se movimenta pela energia poderosa do amor. O homem, ele tem essa possibilidade. Se a gente, para quem tem cão em casa, e gato, e que tem um bicho que gosta de você, sabe o que eu estou falando? Porque esses amores desinteressados, esses amores que chegam a ser assim verdadeiras paixões, esses amores eles são uma expressão uma pálida expressão desse amor, né? Desse amor grandioso. Então, Jesus vai falar de amor e Lázaro vai dizer nesse texto que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E ele vai dizer que o amor é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos que se elevam à altura do progresso feito. Por que Lázaro está dizendo isso? Que o amor é o sentimento por excelência. A gente sente muitas coisas. A gente sente muitas coisas, né? E esses sentimentos, eles são resultados de um processo evolutivo. Então, o ápice do sentimento é o amor. O ápice do sentimento é o amor. Mas existem escalas menores de amorosidade que nós sentimos. Essas escalas menores de amorosidade que nós sentimos refletem, o que ele está dizendo aqui, refletem a altura do progresso feito, ou seja, o quanto nós evoluímos. O quanto nós evoluímos vai dizer da qualidade do nosso amor. Então, o que ele está aqui nos apresentando é o seguinte, olha, existe o sentimento, que é o amor, mas o amor grada. O amor grada. Ele grada em escalas. Então existe o amor, vamos dizer assim, primitivo, que seria talvez o amor infantil, que é aquele amor que ele é de consumo. É o amor, como poderíamos dizer assim, no modelo grego, um amor de porneia. É o amor da destruição, da consumação. Então o filho, quando nasce, ele tem esse amor pela mãe, que é um amor da sobrevivência. Eu te amo, porque você é a única coisa que pode garantir a minha vida. Então ele tem uma necessidade da mãe, por isso ele está perto da mãe. Ele sente a ausência da mãe e fica ansioso. Por quê? Porque a mãe é o esteio, a mãe é a fonte do desenvolvimento. Isso é uma forma de amar. Depois ele vai criando outras gradações. Aí a gente já vai para um amor, digamos assim, o amor da juventude. O amor da juventude é inseguro, total. É aquele amor que fica procurando cordas para amarrar o ente amado o tempo inteiro. E esse é o que a grande maioria de nós ainda consegue viver. E esse amor infantil não, esse amor juvenil, né? Esse amor da modernidade, da mocidade, é um amor que faz com que nós cometamos muitas coisas erradas em nome do amor, façamos muitas coisas erradas em nome do amor. Então, esse amor, até chegar no amor da madureza, que é o amor do desprendimento, que é o amor da liberdade, não é? Que é o amor que permite, que solta, que permite que o ente amado se realize. Eu te amo, diz o amor maduro, porque eu quero a sua felicidade. A sua felicidade consiste em você realizar os seus sonhos, consiste em você estar feliz, consiste em você estar livre.
Isso é um amor maduro, né? Então, como é que Lázaro vai traçar o processo evolutivo do amor a partir da evolução do homem? Ele diz assim: no começo, em sua origem, o homem só tem instintos. No primeiro momento, nós só temos o pedaço instintivo da nossa vida, né? Só instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, à medida em que ele começa a desenvolver o senso e a percepção de que o corpo é um instrumento sensório de prazer, ele vai buscar a sensação. Então, eu quando começo a ler esse texto, eu fico fazendo assim um passeio pela nossa história, e fico vendo, por exemplo, alguns comportamentos meus, e fico dizendo, pô, eu estou aonde? Eu estou no instinto, eu estou na sensação, onde é que eu estou nesse momento? Né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente começa a aumentar a percepção e, ao mesmo tempo, começamos a usar essa sensação como um veículo de prazer que inebria, que tira o foco, que desestabiliza emocionalmente. Então, nós estamos vivendo aqui a força da libido descontrolada. Nesse momento, nós estamos corrompidos no sentido de sermos cooptados por uma força exterior que tira-nos do caminho, né? Corrompido. Só tem sensações. À medida em que ele se instrui, aí observe, à medida em que ele se sensibiliza e se depura para tornar-se um pouco mais sensível, um pouco mais cuidadoso com o outro, então ele tem sentimentos. E aí ele vai fazer uma comparação seguinte. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Observe que o amor é o sentimento por excelência. Na excelência do sentimento, nós temos o amor. Né? Então, no mais alto grau do sentimento, habita o sentimento que nós chamamos de amor, nesse mais alto grau. Então, para chegar lá, nós temos que passar pelo estado instintivo, o estado sensório corrompido, embora instruído, e depois o estado que é o estado aqui, que é o estado da instrução e da depuração. Né? Depuração. Aí a gente chega no sentimento. O ponto delicado do sentimento é o amor. Ele diz aqui. Aí ele vai fazer de uma linguagem poética lindíssima. Não o amor no sentido vulgar do termo. Não, não esse amor no sentido vulgar. O que é um amor vulgar? O amor vulgar, quando a gente vai considerar lá Eros, quando a gente vai considerar filia, storge, os amores gregos, os gregos tinham 13 formas, 15 formas diferentes de falar de amor. Ludus, pragma, tudo é forma de amor. Cada uma com significado, uma forma diferente de amar, um nome diferente para amor. A gente usa amor como um proteu. Tudo é amor. Amor do carro, amor do trabalho, amor à causa, amor ao país, amor à roupa, né? Amor às coisas. Então, os amores diferentes com o mesmo nome, amor. É por isso que muitas pessoas falam assim, eu amo você demais. Amar demais é uma necessidade, porque o amor, ele por si só não tem a gradação máxima, sublime. Se você dissesse eu amo você, a pessoa já ia dizer a suprema excelência do sentimento é o amor. Então, se eu digo eu te amo ou eu amo você, eu estou dizendo que eu sinto por você a suprema excelência do sentimento. Não precisava dizer mais nada. Mas quando eu digo eu te amo muito, 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 aí o outro responde muito, 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 muito. Aí fica nessa nojeira de um dizer que ama mais o outro, mais e mais. Mas, na verdade, isso é só porque o termo amor, ele é vulgar. Ele é vulgar. Tudo você pode chamar de amor. Amor, I love you, a pessoa fala isso, né? Amor, I love you. Amor já está incluindo a forma de amar, mas é o vulgar. É o vulgar. Eu te amo. Né? E aí vem aqueles amores horrorosos, que são os amores da posse, que a pessoa diz, eu te amo tanto que eu sou capaz de matar o outro para defender meu amor por você. Como assim? Isso não é amor. Em hipótese alguma isso é amor. Isso é posse, isso é desequilíbrio, isso é possessão,
Isso é tudo menos amor. Menos amor. Amor, eu estou falando amor, veja bem, como Lázaro aqui está nos propondo, na lei do amor, o amor na excelência, o amor na suprema excelência do sentimento. Aí ele diz, não o amor no sentido vulgar, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o que está para além do humano? O espírito. O que está para além do espírito? Deus. Quando é que isso se revela? Na inteligência, na cognição, na intuição, no estudo, no aprimoramento, no autoconhecimento. Tudo vai dando espécie de algo que está para além do humano. Vai dando algo que está para além do humano. E essa revelação sobre-humana e todos esses conhecimentos mágicos sobre tudo que está para além do material, do sensório, do que a gente pensa que é o que nos circunscreve, isso daqui, quando é esse mais, tudo junto, está na excelência do amor. Então o amor, ele condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E ele não para aí, não. Ele não para aí, não. Ele continua. E ele vai fazer um negócio, sim, agora, que realmente é a essência do cristianismo. O cristianismo tem alguns pilares fundamentais. Um é o amor, sem dúvida, não há dúvida. E a outra é a questão da unidade. Há uma terceira, que é a verdade. Então, amor, verdade e unidade são coisas que você vai encontrar em toda a obra de Jesus. Todo o falar dele, o agir, tudo que se fala sobre ele, de alguma maneira toca essas três coisas. Verdade libertadora, ou verdade para além da hipocrisia, a unidade como essência da ordem e a questão e a questão aqui unidade, verdade, né? Que a gente tem aqui na nossa expressão, que estaria na essência do cristianismo, tá certo? Bom, então ele vai dizer aqui da unidade o seguinte: a verdade, né, que ele vai trazer é que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O amor, a verdade e a unidade. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Isso daqui dá um seminário. Sabe por quê? Pelo seguinte, nós estamos falando aqui da união do ser com o outro, no sentido do eu e você somos um. A essência do amor está aqui. Eu não consigo te amar enquanto eu não me sentir como você, enquanto eu não estiver no seu lugar, enquanto eu não perceber que eu e você somos um. Que o que acontece com você acontece comigo, o que acontece comigo acontece com você. Que aquilo que é a sua vida me toca profundamente. Por quê? Porque você é uma instância existencial de algo que eu também sou. Né? E nesse caso nós estamos falando do divino. Então observe que o amor, no sentido mais pleno, ele vai fazer com que você olhe para o outro e não veja outro, mas veja você. Uma coisa só. E quando eu digo você, não é que você vai tomar o outro, vai ser... Não, é uma coisa só, que eu estou chamando de você só com questão de ponto de vista. Mas o outro também vai te olhar e vai se achar ele, você e ele igual. O amor faz isso, porque se não fizer isso, o amor ele não vai acontecer. Ele só vai acontecer quando eu começar a enxergar Deus em você. E eu só vou conseguir te amar desse jeito aqui, como Lázaro está dizendo, na suprema excelência, quando eu começar a enxergar Deus, que é a fonte do amor, em você. Quando eu começar a olhar para além do seu corpo, da sua aparência, da sua personalidade, enfim, de tudo que você me mostra como aparente separatividade, quando você me mostrar isso, eu vou enxergar além disso. Eu vou enxergar Deus. Né? Eu vou enxergar Deus. E aí, por isso
que o amor substitui a personalidade, o individualismo, a separação, as fronteiras, o indivíduo enquanto indivíduo, pela fusão, observe bem, dos seres. Isso aqui é muito, mas muito, gente, porque aqueles três amores, amar a Deus, amar a si, amar o outro, tem como base o primeiro amor, que é o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, entendimento, tudo. Aí, ao próximo, como a ti mesmo. Então, isso já é uma situação, porque você construiu essa ideia amorosa de Deus, expandiu essa ideia amorosa de Deus para um amor que é de reconhecimento ao outro, reconhecimento a si mesmo, e essa identidade faz com que as personalidades que estavam ali antes, garantindo separações, espaços entre, desapareçam. E aí agora vem a fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Claro. Se eu estou me sentindo em você, por que eu vou querer que você fique numa situação complicada? Isso aqui é uma coisa muito importante. Porque muitas pessoas perguntam assim, por que Deus permite tantas diferenças na sociedade? Por que a sociedade é feita de tantas questões, sofrimento, de pessoas que estão morrendo de fome, que é uma das formas mais horrorosas de se morrer, é morrer famélico, morrer ali sem ter algo para comer. Deve ser desesperador essa morte, desesperadora essa morte. Mas tem pessoas que morrem assim ainda nesse mundo. Por quê? Porque nós ainda não exercitamos esse tipo de amor. Porque nós ainda estamos no amor do ego. O amor do ego é aquele amor da necessidade, é o amor de porneia, é o amor do que eu te amo porque você me dá algo que me interessa. É o amor da troca, do escambo. Ainda não existe o amor desinteressado, em grande monta pelo menos. Existe em grande monta um amor que é um amor regularzinho, mas esse amor de paixão, que dura pouco, gente. Isso aí dura 3 anos, não dura mais do que isso. Depois fica a frustração, fica o fogo apagado, fica aquela coisa que todo mundo procura aí e não acha, porque fica achando que é eterno. Uma paixãozinha dessa é eterno. O que é eterno é o encontro de almas. Esse não tem 3 anos certo. Esse aí é para a vida toda. Né? Quando as almas se encontram. Então, extingue as misérias sociais, por quê? Porque funde as pessoas, eu vou ficar preocupado com você. Não tem condição nenhuma de se melhorar a sociedade pensando no sistema de cima para baixo, porque as diferenças sociais sempre vão existir, porque os espíritos são diferentes, os espíritos têm capacidades diferentes, os espíritos têm tempos evolutivos diferentes, e, portanto, vão existir espíritos mais hábeis e espíritos menos hábeis. Isso é fato. Kardec deixa isso muito claro. Agora, a diferença social ela só existe por causa do ego, desse ego miserável que faz com que as pessoas fiquem olhando só para o umbigo e não olhem para o outro de uma forma mais inclusiva. Quando eu digo inclusiva, é integrativa, integrar-se no outro. Né? E ele diz, ditoso, feliz, o desenvolvido é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, olha o que ele está dizendo, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ele está ultrapassando, olha, de novo, gente, de novo e de novo, ultrapassando sua humanidade. Observe que ele está dizendo aqui, que o sujeito passa por cima dessa característica de dizer sou humano, eu sou corpo, eu sou Paulo, eu sou José, eu sou Pedro. Não. Ultrapassa isso e ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, ampla integrando, ampla tornando um com aquele que ajuda, aquele que vai ao encontro. Esse é um amor de sonho, gente. Isso aqui não é uma utopia para a gente sair dizendo, agora eu vou mudar minha forma de amar, porque não adianta. A gente não vai conseguir amar de uma forma tão integral assim, sem cuidar primeiro de resolver algumas questões que estão pendentes, como, por exemplo, a ilusão da separatividade, as dores da alma que impedem o coração de abrir-se de maneira voluntariosa, de maneira integral aí para o outro, né? Então, de maneira ampla, de maneira total para o outro. Então, nesse caso, esse ditoso é aquele que ama, pois não conhece
a miséria da alma, nem a dor do corpo. Aí muitas pessoas perguntam assim, poxa, esse negócio de você se desprender é um negócio complicado, porque você vai abrir mão de pulsão social, você vai abrir mão de cargo, você vai abrir mão de um monte de coisa que você tem na sua vida. Você vai abrir mão disso. Vai. É desprendimento. Desprendimento não é irresponsabilidade. Desprendimento é você ter uma coisa e não depender dela. Isso é desprendimento. Não ter a coisa é ausência, escassez, e isso limita. Mas você pode ter as coisas sem depender das coisas. Eu estou falando desse desprendimento. Então, os irmãos que têm essa capacidade amorosa, eles não conhecem a miséria na alma, porque não tem miséria. Não tem miséria. A miséria da alma é o pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que tem necessidade de espírito. Portanto, ele é aquele que é ávido por espírito. É aquele que busca o espírito, como o necessitado de comida busca comida. Ele é um buscador. Né? O buscador do espírito é o faminto pelo espírito. Por isso, fome, pobre de espírito é aquele que busca o espírito por necessidade. Esse é bem-aventurado. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que aqueles que têm essa capacidade de fazer isso, de se desprender e etc., são pessoas muito mais felizes. E que a dor no corpo não lhes causa muita dor. E eu fico pensando assim em exemplos. Toda vez que eu vejo essas coisas, será que tem alguém que faça isso? Aí tem. Tem João da Cruz, né? João de la Cruz, que tem esse exemplo, né? Esse exemplo que ele deu de sofrimento, porque tinha feridas, ele era chagásico, né? Ele tinha as marcas, né? Não é chagásico, não. Chagásico é outra coisa. Ele tinha os estigmas, né? Ele tinha os estigmas de Jesus nas mãos e nos pés. Então ele tinha essas marcas que doíam muito e as pernas dele feridas e tal, tanto que ele era enrolado em ataduras que exalavam um cheiro de rosas, perfume de rosas, né? A sua mediunidade era espetacular. Então ele não sentia, ele não reclamava de dor, era outra coisa, gente. Ele sublimava essas coisas, entendeu? Ele sublimava. Então, bem-aventurado é aquele que consegue amar, porque as coisas da terra não causam problema. Jesus dizia assim, o mal do mundo já não me causa mais nenhum mal. Eu já fui desse mundo, mas hoje eu não sou mais. Essas coisas aí não me incomodam mais de jeito nenhum. Então, observe que tem aí uma vantagem. Eles vão pensar utilitariamente. Então, o sujeito que consegue ultrapassar essa fronteira da abnegação, ele consegue chegar a um ponto de felicidade onde as coisas do mundo, as dores do mundo já não lhe causam mais nenhuma dor. Então ele diz, tem ligeiros os pés e vive como transportado para fora de si mesmo. Essa é a sensação do êxtase. A sensação do êxtase no sentido do estar fora, né? Do estar no sentido do sentir-se. Não tem como você ir ao encontro do outro, fundir-se no outro, você sai de si mesmo. É uma coisa que é óbvia, né? A gente tem que sair desse lugarzinho, dessa masmorra, para abrir as fronteiras de maneira integrativa. Então isso é o que está aqui. Não é só o sujeito ficar na condição do que ama, aí você vê uma pessoa que dá as coisas para o outro, vê uma pessoa que tem um olhar macio. É mais do que isso. A pessoa transborda isso, mas na verdade ela é um ser sem fronteiras. É um ser que se expande sem fronteiras. Então, quando Jesus pronunciou essas palavras, quando Jesus convidou a humanidade para amar, ele diz assim, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, aqueles que deixavam queimar seus corpos, deixavam as feras devorar seus corpos, esses daí, eles estavam de tal sorte, extasiados com a ideia de que eles poderiam chegar nesse grau amoroso, que eles simplesmente não ligavam mais, entregavam, iam cantando e recebiam as flechadas lá, os leões vinham, comiam seus corpos. Imagine você estar numa arena com os leões e o povo reunido em hinos, osando e etc. E o povo lá enfiando espada e tudo. Gente, era uma coisa horrorosa. Queimava, pegava o sujeito vivo, botava num poste, jogava
um óleo lá e tocava fogo, acendia como se fosse a iluminação da cidade com corpos, coisa horrorosa, né? E isso eles faziam, eles não tinham medo, eles não tinham o menor medo. E aí vem uma coisa que interessante, que a primeira revelação foi a revelação do fazer, a segunda revelação do amar, e vem agora uma terceira revelação, e ele diz assim, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. E essa palavra é a reencarnação. Então, observe que, se você olhar do ponto de vista filosófico, pense assim, onde eu posso encontrar uma prova do amor de Deus? Onde eu posso encontrar uma prova do amor de Deus? Muitas pessoas acham que o amor de Deus está no cuidar. Então, Deus teve um livramento, aí Deus me ama. Aconteceu uma situação que foi favorável, Deus ama. E quando não acontece? E quando acontece o contrário, a pessoa morre, ou o parente morre, o ente morre, uma perda absurda, trabalho, um emprego, a casa caiu, tocou fogo. Imagina uma situação dessa. E nesse caso, faz como? Com amor. Ama um e não ama o outro, então não é total amor. Então, para ser pleno amor, tem que amar todo mundo. Então, temos que, por uma questão lógica, esquecer que o amor de Deus está nas coisas que ele faz para mim. Isso não tem jeito. Porque ou a gente nega o amor de Deus e diz que Deus é um ser voluntarioso, que só ama quem ama ele, só ama quem ele quer, etc. E isso não corresponde ao atributo, porque o atributo é totalmente amoroso, então totalmente não tem exceção à regra. Ele é só amor, então só amor, não tem espaço para não ser amor. Então, nesse caso aqui especificamente, onde está a prova do amor de Deus? E Lázaro vem dizer, o Espiritismo apresentou essa palavra, e a palavra é reencarnação. Por quê? Porque através da reencarnação, nós podemos voltar para repetir experiências evolutivas, nós podemos reconstruir histórias, nós podemos resgatar nosso passado, nós podemos fazer uma série de coisas importantes para o surgimento do espírito e, portanto, a reencarnação é uma prova cabal, inequívoca do amor de Deus. E é mesmo, porque o espírito veio para uma vida desgramada, ele sofreu bastante, em outra vida menos um pouco, na outra vida ele experimenta outras coisas, de fato que à medida em que ele cresce nas suas experiências, ele se aproxima da experiência do ditoso, da suprema excelência do amor. Diz Leon Denis que nós somos criados por amor, criados para amar. Que nós somos tão pequenininhos que nós nos encaixamos num corpo vulnerável, frágil, mas nós somos tão grandes que nós podemos abraçar o infinito apenas com o movimento do pensamento. Então você imagina esse ser que é tão potencial e é tão grandioso que ele se coloca com essa amplitude, né, de alcance. Então, o Espiritismo trouxe a palavra que explica o amor de Deus. Estai atentos, porque esta palavra, diz Lázaro, ergue a lápide dos túmulos vazios. A reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então nós não perdemos nada, nós vamos adquirindo sucessivamente, acumulativamente, ou cumulativamente, melhor também, vamos fazendo isso de uma maneira tal que a gente vai ganhando sempre estrutura para nós podermos então alcançar esse grau máximo, que é o grau evolutivo, que é o grau da suprema excelência amorosa. Já não é ao suplício que ela conduz, a questão da morte, a questão da perda, a questão conduz o homem à conquista do ser elevado e transfigurado. O transfigurado, aqui a gente vai pegar a figura do Monte Tabor, o transfigurado é uma figura que transcende o corpo. Né? Então ele está elevado e transfigurado, não passou do corpo. Então, o que Lázaro está dizendo aqui é como o espírito evolui. Que grandeza é essa evolução?
E é grande, gente, é grande, grande, mas grande, muito grande, porque nós estamos falando do amor chegar no grau, imagina o tamanho disso, né? Imagina o tamanho disso, imagina a quantidade de espaço evolutivo que existe em cada um de nós. Você acha que sua vida é isso que você está vivendo hoje? Esquece isso. Sua vida é muito mais do que isso. Isso aí é uma pálida ideia de uma visão que a gente tem e acha que a nossa vida está limitada nesse processo, mas nossa vida é muito além disso. Muito além. Olha o que Lázaro está dizendo aqui. Né? Olha o que e Lázaro não é uma voz dissonante. Ele não é um pastor gritando no deserto, uma voz perdida no deserto. Ele não é. Não é. Aqui, decididamente, não é uma voz que clama no deserto. Ele é alguém que está clamando em um coral uníssono de diversos espíritos de sabedoria universal que estão trazendo a mesmíssima informação. Nós evoluímos através do processo da encarnação e aí está a grande amorosidade de Deus. Que ela vê a parte, a parte da sua expressão, que inconsciente começa a jornadear numa realidade aparente para tornar-se consciente de si mesma e, consequentemente, brilhar na sua própria luz. É lindo essa possibilidade de compreendermos que todos nós somos isso. Muito mais do que essas criaturas que fazem essas coisas tão que a gente acha que é grande, mas é tão desse tamanho, para o tamanho da obra que nós temos que realizar, né? O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Né? Então, o espírito veio justamente para tirar o homem desse lugar. Veio tirar o homem desse lugar. O espírito, o homem, né? O sangue, melhor dizendo, resgatou o espírito. O sangue, ele está aqui se referindo, claro, evidentemente, ao sangue que trouxe a possibilidade de uma redenção para a Terra, etc., que tem todo um conjunto forte de simbolismo na questão do sangue, mas o Espírito hoje tenta, através de seus ensinamentos, resgatar o homem da matéria. Então, ele vai reforçar aqui dizendo que ele falou que no começo o homem só tinha instintos, mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida do que da meta aqueles que predominam os instintos. Aqui nós vamos lembrar da questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde nós temos a escala espírita e a gente tem a terceira ordem, que são os espíritos dominados pela matéria, são os espíritos subjugados ao corpo, são os espíritos que não conseguem domar as suas pulsões instintivas do corpo, e esse indivíduo que está nesta condição, ele é um indivíduo que está ainda muito na predominância dos instintos. Nós, na grande maioria, estamos nesse lugar, exatamente nesse lugar hoje. Indo para a segunda ordem, nós temos uma outra possibilidade, que é encontrar com a superação das limitações do corpo, indo para além. Aí a gente vai da classe 5 até a 2, quando a gente realmente consegue encontrar ali, na primeira ordem, na primeira classe, a questão do espírito puro, que também tem uma condição sui generis de puro espírito. Então, a fim de avançar para a meta, a criatura precisa vencer esses instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, ele precisa aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Aqui tem uma chamada para que nós possamos dizer o seguinte: o amor em nós vai acontecer como? Com sacrifício. O amor vai acontecer com esforço e com sacrifício. Eu preciso desenvolver a minha capacidade amorosa para que eu possa ir aprendendo a amar. Eu sozinho vou aprender a amar, mas vou aprender por um caminho bem mais tortuoso. Eu vou aprender através da dor, eu vou aprender através da fricção, que é dolorosa, da perda, que é dolorosa. A dor vai ser essa expressão. Então, o homem que não se esforça para aprender a libertar-se das injunções materiais, ele estará sempre preso às dores do mundo. Quer se libertar disso aí? Caminha na direção do amor. É o que nos diz hoje o nosso querido Lázaro. Ele diz assim: os instintos, voltando, são a germinação e os embriões dos sentimentos.
Claro, né? A mãe, a fera, quando lambe seus filhotes, ali já existe um rudimento de amor, aonde o espírito estagiando ali no animal, ele de repente tem a possibilidade de ter esse contato com essa possibilidade amorosa. Ou seja, isso traz em si um progresso, como existe na semente do carvalho o próprio carvalho. Então, aqui nós vamos traduzir essa linguagem de Lázaro naquilo que nós poderíamos chamar de potência e de ato. Então, no instinto existe a potência do sentimento amoroso, mas em ato existe a ignorância instintiva, a ignorância que apaga a possibilidade do amor se manifestar. Porque o móvel do instinto é sobrevivência, o móvel do amor é inclusão e permanência. É algo de integração, enquanto o outro não. O outro não está preocupado com o outro, né? Com a outra pessoa. No instinto, eu só quero sobreviver. Aí o que eu faço? Aí se você tiver que se dar um pouco mal para eu poder me dar um pouco bem, tá show, né? Mas nesse caso especificamente aqui, a gente tem que pensar um pouco mais, né? Está dizendo aqui Lázaro o seguinte, que existe a potência, ou seja, eu tenho capacidade de, se eu desenvolver, esse meu amor egoísta ele vai migrando e vai gradando até chegar ao momento, né? Ao momento máximo. Ele diz, esses seres que são menos avançados, que são menos desenvolvidos, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, de suas lagartas, né? Aqui ele faz a alusão à questão da borboleta, se conservam escravizados aos instintos, né? Esses indivíduos que vão se libertando, mas ainda estão escravizados. O espírito precisa ser cultivado como um jardim, diz Lázaro. Cultivado como um jardim. E cultivado como jardim, gente, é maravilhoso, porque é o cuidado, é a época certa de dar a semente, de florescer, sem agonia. Você já pensou se você fosse um agricultor e plantasse uma semente de um pé de café e quisesse que o pé de café produzisse no dia seguinte um pé de feijão? Vai, não é assim. Tem o tempo de tudo, da maturação, da eclosão, da transformação, do crescimento, do enraizamento, até o momento da produção do fruto, né? Toda a riqueza futura vai depender do trabalho atual. E e esse trabalho vai granjear, para quem assim o fizer, muito e muito mais do que os bens terrenos. Os bens terrenos são nada em relação a isso. A elevação é gloriosa. Essa é a meta. Evolução ou elevação gloriosa. Da glória, da satisfação, da culminância das potências, que seria a atualização plena das potências. O indivíduo passa a ser plenipotente, ou talvez até não onipotente, porque onipotente só Deus, que tem todas as potências, mas o espírito, pelo menos até que se prove o contrário, ele tem uma parcela de desenvolvimento que ele pode ser no máximo a sua plena potência, em tese. Ele pode até ser oni, se ele de repente caminhar na direção da unidade divina, que pode acontecer também. Então, nesse caso especificamente, nós temos aqui a possibilidade de atualizar no sentido pleno a potência do espírito. Então, que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, vocês vão buscar nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Há uma troca dos prazeres da carne para os prazeres da alma. Dizem até que alguns iniciados conseguem ter verdadeiras relações orgásmicas com o prazer realizado. Não é diferente um pouco do que a gente faz. A gente às vezes a gente às vezes dá uma esmola e acha que resolveu o problema do mundo e fica se sentindo assim 2 dias sem dormir. Como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Isso não é isso que a gente está falando aqui, né? A gente não está falando isso aqui. Então, quem pratica a lei do amor vai começar a sentir no espírito sendo tocado por um estado de plenitude tal que ele vai conseguir superar todas as suas dificuldades, isso não há dúvida. Esse texto é um texto de Lázaro e que compõe uma das mais belas páginas desse nosso evangelho.
Depois vem o espírito de Fenelon falando sobre algo que a gente já sabe. O amor é um sentimento tão presente nos seres que nós manifestamos em algum grau da nossa vida, em determinadas situações, a gente vai apresentar um grau amoroso, vai apresentar uma escala amorosa, vai apresentar de alguma forma aquilo que seja um rudimento amoroso, nem que seja por um animal, por uma coisa, por uma causa. Mas a gente vai demonstrar que nós já temos a capacidade, pelo menos, de vislumbrar algo que movimenta a alma, que é essa questão amorosa. Então, Fenelon vai falar sobre isso. E Sanson, que é um outro espírito que ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele deu comunicação muitas vezes, e trouxe textos belíssimos. Amai muito a fim de serdes amados. Ele vai nos lembrar que a relação recíproca do amor, é algo que não deve ser esperado, mas é algo consequente. Algo consequente. Então, quando a gente começa a desenvolver o senso de amor, o nosso senso de amor provoca a amorosidade coletiva e, consequentemente, a gente vai formando círculos cada vez mais ampliados de amor. E que amor é esse, diz Sanson? Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros apenas aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito. E que ele procura ter em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizar. É considerar uma grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis. Todos o encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem são como todos nós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Tá bom você? Ao infinito. Gente, é o convite ao amor. É o convite ao desenvolvimento amoroso. Portanto, nesse momento de tantas guerras, de tantos conflitos, vamos falar, vamos louvar, vamos gritar a palavra amor. Confiar no amor de Deus e dizer: Deus, Senhor, Pai protetor, que conduz a minha vida, que guia os meus passos. Abençoa-me nesse instante e dá-me não as coisas que eu preciso, mas o entendimento necessário para lidar com o que eu tenho. E que eu possa, a partir desta posse consciente, transformar cada objeto que me deste, cada força que me apresentou, cada detalhe do meu corpo em uma alavanca e um instrumento poderosíssimo para a realização das minhas missões, a qual aqui na Terra compreende tão somente em deslindar a ignorância do meu ser, abrir os espaços da minha mente para que eu possa alcançar, nem que seja em um rudimento desta vida, o cheiro da sua presença, a percepção da vontade de encontrá-lo todos os dias e de exercitar este amor totalmente destituído do interesse do retorno, da barganha ou da troca, e que seja em meu coração essa força perene todos os dias, tirando-me dos caminhos tortuosos da ignorância e dando-me a luz do destino que me conduz aos teus passos. E aí, o nosso querido Sanson vai terminar o seu texto dizendo assim: grande conceito de renovação nos traz o Espiritismo. É tão bem exposto no Livro dos Espíritos, e diz assim: tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação deste preceito muito bem compreendido. Amai bastante para que o amor seja em sua vida. E que o amor preencha seu coração, sua vida. E lhe traga muita, mas muita, muita paz,
para que você nunca desista de ser amor, de lutar por ele e de construir nesta terra um reino de paz, de luz e de amor. Fiquem com Deus.